Conheça para crer, creia para viver. Quem não conhece não pode crer, e somente aquele que crê é que pode viver, segundo a palavra de Deus. Estamos olhando com esse tema o Evangelho de João, quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento. E nosso foco hoje está no capítulo 2, começando com o verso 1, vamos até o verso 11. João capítulo 2, versos de 1 a 11. Conheça para crer, creia para viver. Grande mensagem, a mensagem do Evangelho de João. Antes de lermos o texto da noite, vamos ler dois versos que encontramos neste mesmo Evangelho, lá no capítulo 20, já no encerramento do Evangelho de João. E ali fica muito claro a razão porque o autor se pôs a escrever este livro, se deu o trabalho de escrever este livro. E ele diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. João 20, 30, 31. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Que mensagem maravilhosa. Vamos ao texto então desta noite, no capítulo 2, Evangelho de João 2, começando com o verso 1. Recebamos a palavra do Senhor agora, a palavra que o Senhor preparou para abençoar a sua vida, tomá-lo onde está e levá-lo mais à frente. Que cada coração então agora se abra para a palavra aqui. Diz assim a palavra do Senhor na narrativa: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem o primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Este sinal miraculoso foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. 2 meses atrás eu estava participando de uma conferência lá em Washington, capital dos Estados Unidos, e no momento livre andava eu com um colega em frente ali num dos portões da Casa Branca, sede do
do governo ou a residência presidencial e gabinete do presidente dos Estados Unidos. Muitas pessoas passando pelas calçadas, região central da capital, muitos turistas também olhando aqueles edifícios e diversos policiais por ali também. E tudo razoavelmente normal. De repente, fomos surpreendidos porque de repente todos aqueles policiais se transformaram. De repente, eles que estavam ali numa atitude um tanto quanto até de observação impassiva, parece que se tornaram extremamente nervosos e começaram então a atuar com todo tipo de voz de comando. E nós que estávamos nas calçadas fomos de súbito barrados para não dar mais nenhum passo. O trânsito que passava na rua foi interrompido de forma imediata e receberam ordens. Um carro que havia atravessado um pouquinho, pego de surpresa de onde devia ter parado, só com o olhar do policial, tal era a atitude dele, praticamente com o olhar ele removeu o carro do lugar. E os portões se abriram daquele local onde estávamos. E começou a sair então motocicletas de batedores. Creio que umas 5, 6 saíram. E depois saíram então mais uns 4, 5 carros, viaturas policiais com as sirenes todas ligadas e nervosas. E depois então passou um carro que parecia estar transportando agentes de segurança. E depois veio então um carro oficial que parecia ser a limusine do presidente. E depois veio uma outra igual. E eu fui informado depois que sai sempre 2 para ninguém saber em qual que o presidente está. E em seguida veio um furgão de comunicações, tinha mais antena do que eu já vi na minha vida num veículo. E depois veio uma ambulância, toda equipada, completa, devia ser uma UTI ambulante. E depois mais carros policiais, depois mais carros com agentes de segurança. Enfim, era carro e automóvel saindo dali, e sirenes tocando, e todo mundo parado no centro da capital. E mais batedores de motocicleta, e helicóptero sobrevoando, helicóptero de defesa de última geração, com todos os seus equipamentos e armas. Ficamos olhando aquela parada, aquela caravana, que coisa impressionante. Quando eu penso em glória, eu penso em algo desse tipo. A glória humana, algo assim. Ou quem sabe quisermos mudar de ambiente ou de situação. Ainda hoje à noite há uma disputa, me parece, de uma Copa América, um estádio cheio, todas as câmeras de televisão do mundo estão ali focadas, luzes, holofotes. Ou ainda, daqui a alguns dias, parece que será a vez da Copa da Europa. Quando eu penso em glória, eu penso em algo assim. Mas agora, o texto aqui diz que Jesus revelou a sua glória. E me chama a atenção, me choca, porque não encontro nada desse tipo nesse texto. Na pequenina Caná da Galileia, e revelou, manifestou a sua glória, diz o texto. E diz que este foi o primeiro sinal. Os 7 que João registra no seu evangelho, no seu livro, 7 que ele escolheu registrar para que pudéssemos crer e crendo nele tivéssemos a vida. Diz que este é o primeiro sinal, então, que manifesta a sua glória. Esperaria que Jesus viesse talvez na capital da nação mais influente do mundo, como Washington hoje. Naqueles dias, manifestar a glória de Cristo. Eu esperava Jesus numa caravana de segurança, de poder, como aquela que eu vi em Washington,
passando onde? Na capital do império, lá em Roma. Ou, se preferíssemos, numa escala menor, pelo menos em Jerusalém, a capital da terra ali da Palestina. Mas é lá, na Caná da Galileia, diz que ele manifestou a sua glória. Manifestou realmente. A glória aqui, onde está a glória? Esse é um texto muito intrigante. E outras perguntas surgem naturalmente. Por que num casamento? Por que mexer água em vinho? Por que o vinho? Por que em Caná? A pequenina Caná, uma vila. Diz o texto. E ele revelou a sua glória. Como poderia Jesus revelar a sua glória? Qual seria o modo e o caminho? Que tipo de oportunidade, situação Deus manifestado em Cristo escolheria e usaria para manifestar a sua glória? Nós encontramos aqui o texto dizendo: este foi o primeiro sinal. Que sinal? Que sinal foi este? O sinal foi em tomar água numa quantidade bem significativa, e toda aquela água se transformar em vinho. Este foi o sinal. Sinal, termo muito importante para o apóstolo João e para entendermos o seu evangelho, o seu livro. O que é um sinal? Quando você está numa esquina e lá tem um semáforo nós chamamos muitas vezes o semáforo de sinal. Por quê? Quando aparece a luz vermelha, aquilo indica que você precisa parar, é um sinal para parar. A luz vermelha não é a sua parada, a luz vermelha apenas indica que você tem que parar. Ela aponta para a parada. Uma placa é um sinal, mostra-nos o caminho, identifica o lugar onde estamos. Jesus toma água e transforma em vinho, toma toda aquela água naqueles potes e transforma em vinho. É o sinal. É o sinal do quê? Do quê? Jesus aqui revela o seu poder. O seu poder como Criador. Os elementos materiais são criaturas do próprio Deus. E Cristo é Deus entre nós, diz o apóstolo João, no primeiro capítulo em particular. Diz que Jesus é a palavra, o Logos, Deus conosco, porque diz ele era Deus. Então, aqui Cristo, Deus revelado em Cristo, manifesta o seu poder, transforma água em vinho. A sua soberania sobre a criação, sobre a natureza, demonstração de poder, um sinal que aponta para a sua glória, o seu poder sobre a realidade que se chama nossa, realidade onde eu e você habitamos, realidade da qual nós fazemos parte, realidade física inclusive, nossos corpos, o ambiente, o mundo, a terra, criação dele. Por isso ele tem o poder de transformar, é soberano, é criador. Ali ele revelou a sua glória, demonstra o seu poder transformador. Mas a água virando vinho é um sinal que revela a sua glória, sim. O seu poder, então, sim, mas revela então o seu poder resgatador, redentor. Lá está aquela festa de casamento, e o que acontece no meio daquela festa? A mãe de Jesus vai informá-lo: acabou o vinho, acabou o vinho. O projeto da festa, noivos começando a vida, amigos reunidos, momentos de alegria e de celebração. E de repente, não tem mais vinho. Naqueles dias, na cultura judaica, uma festa de casamento era muito diferente da nossa. Em média, elas duravam 7 dias. Que tal, pais, começar a bancar um buffet assim? Nós agradeceríamos se fôssemos convidados. 7 dias.
7 dias de festa, a vila, pequenina vila reunida. A vila toda aguardou aquele momento. E era um compromisso sério. Dizem-nos os eruditos, os informados, que inclusive, se uma família preparasse isso e convidasse as pessoas e houvesse um fracasso, poderia até ser processada por isso, pelos convidados. Interessante esta prática. Mas aí está essa situação que de alegria, de celebração, se transforma num momento do quê? De fracasso, de esgotamento dos recursos humanos. Parecia que tínhamos tudo planejado, parecia que tínhamos tudo em controle, e de repente o controle foi embora, o planejamento errou. Não é assim as nossas vidas. Estou falando alguém assim nesta vida. Quantas vezes enchemos-nos de alegria com isso e com aquilo, os nossos projetos, para depois em seguida experimentar a realidade da nossa limitação, do nosso fracasso. Na verdade, a festa, o casamento de Caná é um paralelo à minha vida e à sua. Nós pensamos que podemos, mas aqui e ali a realidade vem e vemos a nossa derrota. Quem sabe alguém diz nesta noite: estou experimentando isso no meu matrimônio. Há esperança para você. Talvez alguém diga: estou experimentando isso na minha luta pessoal. Estou num momento de esgotamento e fracasso. Caí em mim mesmo. Vejo o domínio do mal no meu coração, na minha vida, nos meus caminhos, nos caminhos da minha família. É nesse momento que então o sinal aparece, ele demonstra a sua glória, demonstra o seu poder transformador. Ele toma o fracasso, o esgotamento, ele toma para trazer um novo momento, um resgatar, para colocar então no lugar a alegria que não pode ser sustentada pelos planos e projetos humanos. Demonstra um poder de transformação. O fracasso, o esgotamento, a tristeza, o abatimento e a derrota nas mãos do Senhor é superado para uma restauração. Louvado seja o Senhor por isto. E Ele então revelou a sua glória nesse poder transformador. Ele demonstra o seu controle sobre tudo. Ele demonstra o seu poder criador, soberano, e manifestando este poder soberano, criador, como um poder que viabiliza o resgate do ser humano no seu esgotamento. E Ele revelou a sua glória. Mas quando nós falamos em revelar a glória, Deus revelar a sua glória, logo nós pensamos na dimensão religiosa. Jesus vai revelar a sua glória, o seu poder, sim, um sinal do seu poder, e então um sinal do seu poder resgatador, sim. Por que não lá no templo em Jerusalém? Por que não lá onde então Deus deve manifestar a sua glória? Havia um lugar ali chamado Santo dos Santos, onde a Shekinah, a glória de Deus, se manifestava. Por que não ali, nesse tempo em Jesus Cristo? É um novo tempo. O Evangelho de João deixa isso muito claro, que este é um novo tempo. Se havia o lugar lá no Velho Testamento, então naqueles dias ainda para o templo e a glória de Deus representada ali em Cristo, é um novo tempo. Ele revelou a sua glória intervindo no cotidiano. Não lá naquele mosteiro, não lá no templo em Jerusalém, não lá entre os chamados religiosos, mas no cotidiano, isto é, no dia a dia, na rotina da vida, na realidade da vida. Ele vai a um casamento. Jesus tem interesse de ir a um casamento, a uma festa de casamento. Jesus não era um ascético, não era um monge recolhido. Jesus não envia nem os seus discípulos, seus crentes, a sua igreja para o asceticismo, para se recolher num mosteiro, num monastério, num convento. Jesus andou na realidade da vida, atuou na realidade da vida e nos envia para a realidade da vida. Lá está ele num casamento. Momentos da vida marcantes, momentos de desafios, de projetos, de alegria. Momentos quando nós colocamos nossa vida na linha. E
em um momento de alegria, festa, celebração, comes e bebes, amigos, familiares, todo mundo reunido, o cotidiano na vida com as suas alegrias, mas também cotidiano da vida, sim, com as suas frustrações. Nosso cotidiano, nossa vida dia a dia vai das alegrias, dos planos, dos projetos e esperanças para as frustrações e fracassos. Acabou o vinho. Aí o Senhor revelou a sua glória. Ele intervém no cotidiano. A sua glória não foi feita para ficar presa, por exemplo, num prédio religioso como este. E depois nós estamos de estar aqui na presença da glória dele, nós saímos para longe da glória dele na nossa vida, no dia a dia. Não! A glória do Senhor manifestada em Cristo é aquela que deve estar presente e quer estar presente na minha vida e na sua, todos os instantes, todos os momentos, onde for, onde estivermos. E em todos os níveis. O Senhor escolheu fazer o seu primeiro sinal e revelar a sua glória em Caná da Galileia. Por que não lá em Atenas, berço da filosofia grega? Por que não lá em Roma, o lugar, o trono do poder da glória do Império Romano? Por que não em Jerusalém, Jerusalém da gloriosa história do povo de Israel e daquilo que Deus fez no Velho Testamento? Não, na pequena Caná, uma vila da Galileia. A glória do Senhor é uma glória para todos, em todos os níveis, não importa qual é o seu nível, onde você está. É a glória do Senhor. Ele não escolheu o palácio para nascer. É-nos dito que ele nasceu em um lugar muito próximo, parecido, senão uma estrebaria. Porque quando o Senhor vai a pequena Caná, isto quer dizer que a glória dele pode vir também a uma vida pequena e simples como a minha. Não há lugar e não há pessoa que não possa receber a revelação desta glória. Glória a Deus por isto. Revelou a sua glória. Ele intervém no cotidiano. É verdade que é um momento de culto e adoração, quando nós cantamos como nos cânticos primeiros desta noite, nós glorificamos ao Senhor, e o povo de Deus precisa se reunir para glorificar. É ensinamento bíblico, não podemos nos afastar do culto e adoração ao Senhor, mas o andar com Deus em Cristo é um andar que deve estar na presença da glória de Deus, lá no trabalho, lá em casa, lá na escola, lá no namoro, lá no matrimônio, lá no fazer os negócios, lá no lidar com o dinheiro, lá no desfrutar do prazer, do entretenimento, onde estiver, no que estiver fazendo, seja eu rico ou pobre, seja eu uma Roma ou uma pequena Caná da Galileia, a glória do Senhor deve estar ali. E a glória do Senhor quer estar ali, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Quer estar na sua vida em todos os momentos onde você estiver. A glória do Senhor em Cristo não respeita ambientes e limites. Se somos dele, se o conhecemos, ela intervém no cotidiano, onde estivermos. Revelou a sua glória. Revelou a sua glória. A glória de quem? Deus conosco em Cristo Jesus. Como é que Jesus se porta aqui? É o primeiro sinal. Ele tem agora 30 anos de idade. 30 anos de idade. Viveu durante 30 anos em Nazaré. Um tempo em Egito, no Egito também, quando seus pais precisaram fugir para escapar da perseguição a ele. Enfim, uma vida familiar. Entende-se que ele deve ter trabalhado com seu pai, que era um carpinteiro. Jesus deve ter feito algumas coisas com madeira, talvez alguns móveis. Viveu com a sua mãe. Não sabemos se o seu pai estava vivo aqui ainda ou já tinha falecido, José. Mas uma vida normal, como todos nós temos, com experiências que podemos ter aqui e ali. Uma mãe, inclusive, que conhecia muito bem o filho que tinha.
Certamente foi entendendo melhor conforme o ministério de Cristo foi se desenvolvendo, mas desde o princípio, quando ela recebe a primeira informação sobre a sua gravidez, ali ela já tem informações muito claras de que seu filho não seria como qualquer outro filho que nasceu ou nascerá ou tem nascido neste mundo. Mas agora é hora do primeiro sinal, é hora de revelar a sua glória. E a sua mãe aborda e diz: acabou o vinho. Que situação terrível. Já disse, passível até de processo legal. E Jesus diz a ela: mulher. E choca todos os intérpretes, porque ele não disse mãe. A palavra mulher não é uma palavra de desrespeito, nem de colocar uma atitude de indiferença, não é uma grosseria, mas não é a palavra mãe. Ele usa um termo de respeito, um termo respeitoso, e certamente Jesus Cristo não poderia fazer diferente, mas não fala mãe. E no Evangelho de João, outra vez haverá de aparecer ele se referindo a ela já na cruz e dizer mulher. É verdade que ela é a mãe dele, é a mãe de Jesus. É verdade que ele cresceu nos braços dela, no cuidado dela. Mas agora é 30 anos. É hora do primeiro sinal, é manifestar e revelar a sua glória. Jesus diz: mulher, não mais a ascendência dela como mãe sobre ele. Não mais ele apenas como filho de Maria e filho do carpinteiro. Agora é hora de revelar a sua glória, a razão que ele vem ao mundo. Sim, pelo instrumento da mãe, mas apenas como instrumento. Mulher, um ser humano que, como qualquer outro, precisa dele. Por isso, mulher, como outras mulheres, como outros seres humanos. E ele então diz que temos em comum. Estabelece nessa frase não uma atitude de grosseria, mas deixa claro que quando ele vai manifestar a sua glória: eu sou Deus, Deus da humanidade. Então Deus conosco. Ele estabelece aqui o que? A independência, uma afirmação de independência. E ele vai falar sobre a hora. A hora, no Evangelho de João, um termo importantíssimo que aparece aqui e ali: a minha hora, a minha hora. E particularmente é um termo usado para quando chega o momento da sua morte e crucificação. Ele veio para isso, veio para esta hora, mas isto é na vontade, no programa de Deus e não de Maria, sua mãe. Coloca então a distinção da sua pessoa, da sua posição. Homem, verdadeiro homem, sim. Deus conosco, sim. Servo sofredor, sim, mas também Deus em verdade, glorioso, eterno Criador, que pode até transformar água em vinho. A crucificação é a minha hora, e o que eu vou fazer será conforme o plano do meu Pai. Deus, no plano da redenção que leva à cruz aquela hora. Como é que Maria reage? Maria reage em perfeita concordância com o novo posicionamento dele. Façam tudo o que ele lhes ordenar. Revelou a sua glória. Posiciona-se distintamente. Humano, sim, mas autoridade, soberania. Deus conosco. Revelou a sua glória. Mas por que vir assim, revelar a sua glória em forma humana? Deus de forma tão humana. Por quê? Por que isto? Acabou o vinho. O que fazer? Há alguns jarros ali de pedra. Que jarros são estes? Diz aqui que eram para cerimônias de purificação. Os judeus, segundo as leis do Velho Testamento, as leis cerimoniais, eles tinham muitos regulamentos e práticas estabelecidas no Velho Testamento, todas relacionadas à purificação.
eram atos simbólicos de purificação, liturgias. E ali tinham aqueles potes para quê? Para que os convidados, ao chegarem, cumprissem aquele ato de liturgia, mergulhavam as mãos e os braços e lavavam antes de adentrar a festa para comer, tocar nos alimentos. Purificação, purificação. Todos os cerimoniais do Velho Testamento que falavam da impureza humana diante de Deus e da necessidade de purificação. E por isso havia o sacrifício de animais no templo, no lugar do pecado humano. Todo o cerimonial do Velho Testamento fala de que o ser humano é fracassado diante de Deus, o pecado está presente em todos, e então criava-se todos esses ritos para apontar para a necessidade de purificação. E lá estão os 6 potes, e muitos comentaristas gostam de apontar para o fato que são 6, que para o judeu significava imperfeição. Ainda não é perfeito, está limitado, está inadequado, são apenas 6, porque o perfeito era o 7. Mas Jesus manda encher de água, e água limpa. Havia água ali, lavaram as mãos, mas aquela água é suja. Coloque água limpa. E depois, mais à frente, diz: levaram a água que retiraram, e a ideia, o verbo ali é que eles foram ao poço buscar água. Então o poço seria o 7º, a fonte da água pura e limpa. E então lá estão aqueles jarros, cerimonial da purificação, eternamente lavando os braços e lavando os braços, e as mãos, e lavando, e nunca, finalmente purificado na presença de Deus. A culpa, o pecado, que não vai embora e que fica, somos um fracasso na presença do Senhor. Mas o Senhor toma aquela água, a água da purificação, os jarros da purificação, inclusive eram de pedras, para que não retesse mais impurezas, como de cerâmica. E então o Senhor transforma aquilo em vinho. Vinho, vinho. O vinho tem figuras ou representações, analogias, pelo menos 3 para os judeus, e até paradoxais. O vinho, no Evangelho de João, como era para os judeus, podia significar tristeza, morte. O Salmo 60, no verso 3, diz: fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Vinho como símbolo de tristeza e morte, juízo. Quando chega lá à frente, na véspera da sua paixão, morte e crucificação, diz o texto que Jesus tomou o cálice, contendo vinho, e disse: este é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos. Aquilo que a água não podia fazer, meu pecado, minha impureza na presença de Deus, lavando-me. Religiosidade, esforço moral, orações, preces, meditações, todo tipo de esforço humano, querendo ficar puro e limpo na presença de Deus e diante do seu coração, e nunca chega lá. Repetições infindáveis, todas as obras religiosas, morais, humanas, insuficiente. Agora chegou o vinho, chegou o sangue, a morte de Cristo por nós, que nos purifica para todos sempre. Louvado seja Deus. É a graça de Deus, o favor imerecido. O que eu e você não podíamos fazer, Ele fez. Verteu o seu sangue, o vinho rolou na cruz. A minha morte Ele morreu, o meu pecado caiu sobre Ele, a minha pena Ele carregou, e de forma perfeita e exaustiva. Nenhum pecado, nenhuma culpa minha ficou de fora, tudo caiu sobre Ele. Louvado seja Deus por isso. Misericórdia. Alguém nesta noite aqui dizendo: o meu pecado está diante de mim. Alguém aqui nesta noite dizendo: estou escravo do pecado, sinto a culpa no meu coração, sinto o fracasso, o esgotamento humano, como aconteceu naquela festa. A graça de Deus é para você. A misericórdia de Deus o alcança onde você está.
O vinho novo pode mudar tudo isto. O sangue derramado na cruz perdoa e o liberta de toda a culpa, de todo o mal. Estou escravo de um vício. Estou escravo neste hábito ruim. O Senhor aqui está para purificá-lo, limpá-lo para todo sempre. Revelou a sua glória, viabilizando a solução da graça. Solução definitiva, que não precisa repetição. Ele morreu e somente ele morreu, e mais ninguém poderia morrer, nem pode morrer naquela situação. Ele fez tudo. Deus diz da cruz: se eu perdoo, se há arrependimento, se há clamor no coração, é a misericórdia, Deus fazendo aquilo que nós não podemos fazer. A maravilhosa glória, revelou a sua glória, viabilizando a obra da graça. E o que ele faz? E o que ele faz em tudo isto? Nada mais, nada menos do que realizar a obra mais sublime possível. Realiza a obra mais sublime possível. O Evangelho de João foi escrito na Ásia Menor, não no território de Israel. João, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele acaba indo trabalhar com as igrejas que são estabelecidas em território onde dominava muito o pensamento grego, tempo do Império Romano, mas ainda a influência do Império passado, o Império grego, nas suas filosofias e suas religiões. E entre os deuses gregos estava lá Baco, que os romanos chamaram de Dionísio, Deus da festividade, o Deus do vinho, o Deus da orgia. João escreve para os judeus, escreve para os gregos. Ele usa termos do grego como logos, para que os gregos entendessem a mensagem de Cristo, mas também usar logos, ele sabe que os judeus entendem logos de um outro jeito, e para eles também tem um outro significado relevante para o Evangelho. Logos, a voz de Deus criativa. Enfim, é contado as histórias, as lendas de como Baco proveu vinho sem parar, em orgias nos seus tempos, como de Elis. E o povo bebeu, embriagou, e as orgias iam acontecendo e o vinho não cessava. Um Deus que provê o carnal, o destrutivo, fugaz. Os judeus pensavam na lei, purificar-se através dela, os jarros, lavar as mãos, os méritos humanos. E agora, em Cristo, vem a transformação da água em vinho, vinho que fala da sua morte e do seu sangue. E quando ele apresenta a água transformada, o novo vinho, ao mestre de cerimônias da festa, ele fica espantado e surpreso, porque o vinho é da melhor qualidade. Como que o noivo guardou este para a festa avançada? Porque a prática é servir primeiro o bom e deixar o pior para depois. Jesus proveu o melhor dos vinhos. Isto é, ele provê aquilo que é sublime, aquilo que é perfeito, aquilo que é superior. Revelou a sua glória, realizando a obra sublime, e quer realizar a obra sublime na sua vida. O Senhor não quer fazer na sua vida uma obra de segunda classe, muito menos como o mundo faz, como Baco fazia, destruindo, e muito menos quer manter o Senhor, você escravo dos seus esforços religiosos, como os judeus pensavam e viviam ali, e sem encontrar a paz e o perdão definitivo, e a certeza e a esperança eterna. Não, o Senhor quer fazer o melhor na sua vida, aquilo que só Ele pode fazer. O que é que Deus quer fazer com o seu namoro? O melhor. O que Deus quer fazer em Cristo com o seu casamento? O melhor. O que o Senhor em Cristo quer fazer com a sua família e seus filhos? O melhor. O que o Senhor quer fazer na sua vida quando Ele quer transformar, mudar? O melhor. Muitos ficam pensando, não, Deus vai estragar a festa, e festa no sentido de Baco, no jeito do mundo. O Senhor tem o melhor vinho para a sua vida e para tudo que está na sua vida.
Ele realiza uma obra sublime. Sublime. E diz aqui o texto que ele proveu 6 potes que cabiam entre 80 e 120 litros. Isso chama muita atenção. O Senhor faz de forma abundante. Ele não mandou uma garrafa. Ele diz: o que eu tenho para oferecer, o meu sangue, o vinho novo, aquilo que Ele há de fazer na sua vida. É algo abundante. Meu irmão, você ainda não experimentou o que Deus tem para você. Você precisa andar com Ele um pouquinho mais. Na sua família, na sua vida, um pouco mais sério, um pouco mais próximo dEle. E você ainda vai ver aquilo que você nunca pensou. Alegria, paz e ação de Deus na sua vida ainda nem começou. Você pensa que esgotou, pronto, me batizei, ótimo, é por aí, acho que é mais ou menos. Agora vamos levando o negócio aí, mas você não entendeu o Deus que você serve. E a graça revelada em Cristo. E a abundância. O vinho. O vinho às vezes tristeza para os judeus, mas também às vezes alegria. O Salmo 104 diz, versos 14 e 15: é o Senhor que faz crescer as plantas que o homem cultiva. O Senhor é que faz crescer. O vinho que alegra o coração. O azeite que faz brilhar o rosto. E o pão que sustenta o vigor. Vem do Senhor. Deus interessado na alegria. Esta alegria que se manifesta em Caná. Esta alegria da presença de Deus que se manifesta na sua vida aqui e ali. Mas se é do Senhor, vai muito além dos seus ou das suas canás, meu irmão, dos momentos. Os discípulos partiram de Caná com o Senhor. Caná passa, mas o Senhor não. A alegria do Senhor sempre estará conosco, mesmo depois que toda a festa acabar. Depois que o mundo nos trouxer dificuldades e problemas, a alegria do Senhor continua conosco. É a obra mais sublime. Revelou a sua glória, realizou uma obra sublime neste dia. O Senhor continua querendo realizar a obra sublime na sua vida. Mas isso torna necessária a dependência. Fé, crer no Evangelho de João é dependência. E há toda uma situação aqui que torna necessária a dependência. Façam tudo, disse Maria, que Ele disser, que Ele ordenar. Façam tudo. E Jesus diz: encham os potes. E eles enchem, não questionam. E diz o texto, eles encheram. Dependência dEle. Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. Só a graça dEle, o poder dEle pode fazer. Você já depende do Senhor Jesus Cristo realmente? Já se colocou debaixo da autoridade dEle? Você já experimentou ou está na submissão a Ele? A fé no Novo Testamento é esta dependência, submissão. Não é apenas afirmar uma concordância com uma afirmativa de fé, mas é colocar a sua vida nisto. Não é apenas você ler que o banco guarda dinheiro e você dizer é verdade. É você também tomar o seu dinheiro e colocar no banco. Dependência, confiança, submissão e adoração. Porque ali Ele revelou a sua glória. A glória não é minha, a glória não é sua, a glória é dEle e somente dEle. Ele não revelou a glória de outro, mas a dEle. A glória de Deus. E só Deus tem glória. Eu e você apenas admiramos, submetemos-nos e cultuamos esta glória. Revelou a sua glória. É um fato e uma verdade que torna necessária a dependência. Revelou a sua glória. Revelar a sua glória exige a resposta de fé. Ele fez o seu primeiro sinal. A questão de Jesus não é se tornar um vinícola, um provedor de vinhos deste mundo.
Alegre-se, Israel, chegou Jesus. Não vai faltar mais vinho nenhum em festa nenhuma. Não é este o ponto. E as pessoas leem o que os evangelhos dizem, as ações de Cristo, e pensam desta forma: eu quero esse Jesus Cristo, porque é isto aí. Toda vez que eu tiver a minha festa em Caná, Ele vai estar lá fazendo aquilo que eu estou querendo e preciso. Não, é um sinal. É um sinal que aponta muito além da festa, do problema do vinho. Fala do vinho novo, fala da sua glória, da transformação, da obra de mudança. Mas isto tudo numa dependência dele. O sinal que aponta a sua glória, foi dado esse sinal apontando para a sua glória, buscando o quê? Nos transformar, sim, mas independência, que o resultado daquilo tudo foi, e os seus discípulos creram nele. A questão é, o sinal que manifesta a glória de Cristo o leva a depender, a crer nele, a colocar a sua vida nele, a dizer: eu preciso, Senhor, do vinho novo. Creio que o Senhor derramou o seu vinho, o seu sangue na cruz por mim, um pecador, cansado de ficar na purificação dos meus esforços e nunca chegar lá. Esse perdão que me limpa, me transforma, exige fé. Este culto, fé não no sinal, nem fé pelo sinal, porque quero o sinal, mas fé no realizador do sinal. Uma fé, então, que fala da glória revelada, que transcende as minhas Canás. O Senhor transformou a água em vinho. A festa continuou, o povo se alegrou. Até que acabou a festa e voltaram para suas casas, possivelmente. E lá continuaram a vida de sempre. Aquele vinho se foi. Voltaram a lavar as suas mãos em potes de água. Voltaram sem a paz definitiva, sem a alegria de Deus que permanece, sem a esperança eterna. Os discípulos creram. Os discípulos creram. Quando o sinal passou, quando o vinho se foi, a festa acabou e foram embora, foram na alegria do vinho novo, da transformação em Cristo para sempre. A questão não era o sinal, mas para quem e para o que o sinal aponta. O sinal os levou a crer nele. A fé e a alegria do Senhor, nenhum vinho deste mundo pode dar. A fé e a alegria que então permanece por toda a eternidade, continuou com eles para todo sempre. Revelou a sua glória. Qual a sua resposta? Qual a sua resposta? Sua vida experimenta momentos quando o vinho acaba. Nesse momento não, o vinho está bem, mas você sabe que esse vinho vai acabar. E talvez alguém já diga nesta noite: acabou. Eu sei do meu pecado, da minha culpa, dos meus caminhos. Sei que Deus sabe. O vinho, o sangue de Cristo é para você. Este vinho, este sangue que transforma, perdoa. Grande noite esta, porque a glória do Senhor pode chegar à sua vida. Libertá-lo, transformá-lo. E esta glória vai com você, onde você for, em qualquer ambiente, onde você estiver, na realidade da vida. E não importa qual é a sua classe social, se você pertence à glória do mundo, à exaltação do mundo, ou mais humilde numa pequena Caná, o Senhor é para você e a glória dele também é para você. Ele revelou a sua glória. Revelou para você. Vamos orar, vamos à presença de Deus.